Jesus, eis-me aqui. Que frase linda, né? Que frase bonita e reflexiva para a gente pensar todos os dias. Já dispenso minhas irmãs, podem ir para a nave. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Que hoje possamos nos deliciarmos com a palavra do Senhor, que Ele possa trazer ao meu coração e ao teu coração paz, tranquilidade, mas principalmente reflexão. Por isso eu convido todos vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 23. Nesse capítulo, nós vemos Jesus já em seus últimos momentos aqui na terra, próximo ao seu Calvário, refletir sobre coisas muito importantes. Talvez esse capítulo, que também é falado um pouco em Marcos e em Lucas, seja um dos capítulos onde Jesus tem a mensagem mais difícil para todos nós. Mas é uma mensagem que nos chama a atenção e que também nos coloca para pensarmos como anda a nossa fé. Como andam as nossas ações de acordo com aquilo que nós pregamos. A mensagem de hoje fala sobre justiça, misericórdia e fidelidade em Cristo. Porque acreditamos que somente através dele que possamos obter a salvação. E como adventistas do sétimo dia, acreditamos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E que a lei de Deus, expressa nos 10 mandamentos, ela é eterna. Por isso, convido vocês a se debruçarem sobre o capítulo 23 de Mateus. Vamos começar pelo verso 23. Mas antes, convido você a fazer mais uma oração. Querido Deus, tua palavra está aberta diante de nós. Que o teu Santo Espírito possa, nesse momento, nos usar para ministrar a tua verdade a cada um de nós. Peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, porque sei que não sou digna de estar aqui. Mas através da tua graça, podemos proclamar a tua palavra e dizer: Jesus, eis-me aqui. Por isso, continua conosco, nos dá a instrução devida para que possamos continuar caminhando de encontro a ti. A ti oramos por Cristo Jesus. Amém. E no capítulo 23 de Mateus, no verso 23, diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Quando a gente começa a estudar o capítulo 23, é aquele capítulo que dá aquele friozinho nas costas. Porque a gente começa a se colocar aqui dentro desse contexto também. A gente observa que Jesus estava falando para os religiosos daquele tempo. Para as pessoas que conheciam a palavra. E a sua maior advertência, escrita nos evangelhos, é justamente para esse público. E nós que hoje estamos aqui, na igreja, e você que nos assiste, por algum motivo, também fazemos parte desse grupo. Porque nós nos achamos detentores do conhecimento apenas porque tivemos o acesso às Escrituras e à Palavra de Deus. E Jesus aqui está nos dando um alerta muito grande. Quando ele coloca
que os escribas e os fariseus religiosos daquele tempo, eles eram muito corretos no dízimo, nos menores detalhes, porque o que Cristo chama a atenção aqui não é que é incorreto dar o dízimo. Ele diz que o dízimo é dado, mas ele fala também, vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Porque a preocupação era tão grande com o que tinha que se fazer em termos de ritual, que se esquecia de fato o que Deus queria que nós fizéssemos enquanto pessoas, enquanto humanidade. Quando ele coloca dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ele está dizendo para mim e para você que a preocupação era dos menores detalhes. Eles estavam ali preocupados com tudo que deveriam fazer na casa de Deus. E aí eu convido vocês aos primeiros versos do capítulo 23. Verso 2 diz assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras. Meus irmãos, que palavra dura. Que palavra dura, porque Cristo está dizendo aqui, olha, os religiosos, em tudo que eles falam, estão corretos. Por quê? Porque está na palavra, está escrito, eles não estão inventando nada. Só que ele nos orienta a fazer o que eles falam, não o que eles fazem. E aí ele continua, verso 4: atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras na sinagoga, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Jesus, ele não passou a mão na cabeça de ninguém não aqui. Ele não foi aquele que disse para mim e para você de uma forma muito sutil. Ele foi direto ao ponto. E a pergunta que fazemos hoje: será que as nossas ações, enquanto pessoas religiosas, estão de acordo com aquilo que nós falamos e pregamos todos os dias? Será que nós temos sido, de fato, esse testemunho? Porque os fariseus e os escribas, eles tinham uma aparência de santidade. E quantos de nós, enquanto pessoas ditas religiosas, aquele que vai à igreja, aquele que faz seus cultos pela manhã, aquele que dá os estudos bíblicos, nos vestimos dessa capa de santidade, mas as nossas ações não condizem com aquilo que nós pregamos. E Cristo nos alerta que a aparência era de santidade, mas o coração era corrompido. Porque aqui no capítulo 23, ele cita vários ais. Vários ais. Mas esse verso 23 foi o que mais me chamou a atenção. Quando ele coloca que era desprezado a justiça, a misericórdia e a fé. Os fariseus confiavam em suas próprias obras, mas ignoravam que a verdadeira justiça vem de Deus. Em Cristo, essa justiça é acessível a todos. Quando a gente começa a estudar um pouco mais a palavra de Deus e a gente começa a se debruçar sobre esses temas, justiça, misericórdia, fé, a gente percebe que tudo está em torno de algo muito importante para mim e para você: arrependimento. Porque toda mensagem de advertência,
ela não vem somente para lhe apontar um erro. Cristo, ele não estava aqui com o objetivo apenas de apontar o erro. O seu grande objetivo era de chamar a atenção para mim e para você, de que precisamos nos arrepender, que ainda dá tempo. Porque Deus, ele não vai trabalhar um defeito seu, se você não entender como um defeito. Não adianta, não acontece de outra forma. E aí a gente precisa entender o que é que Deus pede para mim e para você. Porque Cristo está fazendo uma advertência aqui com relação àqueles que se diziam religiosos, aqueles que se vestiam de uma capa de santidade, mas que nas suas ações não faziam. Eles ordenavam que os outros fizessem. Queriam os primeiros lugares, as primeiras cadeiras. Queriam os louros da vaidade, mas eles não faziam aquilo que pediam que os outros fizessem. O que eles achavam que era o caminho da salvação para o outro, não era para ele. E nós estamos vendo isso aqui nos dias de hoje. Da mesma forma. E Jesus vem aqui hoje para advertir a mim e a você de que precisamos nos arrepender. E o que é que Deus pede para mim e para você? Convido vocês a irem no livro de Miqueias. O livro de Miqueias, ele traz para a gente algo simples, que às vezes são colocados de forma muito difíceis de alcançar. Porque muitas pessoas falam assim, mas eu acho muito difícil o que está nos mandamentos, eu acho muito difícil o que a Bíblia coloca para mim. Eu não sei se eu consigo fazer isso. E quando chegamos aqui no livro de Miqueias, no capítulo 6, os versos 7 e 8, trazem para a gente um esclarecimento muito grande com relação a isso. Miqueias, capítulo 6, verso 7, diz assim: será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Por que o profeta está falando disso aqui? Porque naquele tempo, no Antigo Testamento, existia um ritual de sacrifícios pelos pecados cometidos. Quando você cometia um pecado, você passava por um ritual no santuário, onde você ofertava alguma coisa, geralmente animais que eram mortos, e ali existia um sacrifício para que o seu pecado fosse resolvido. Isso já era uma forma de ensinamento que Deus colocava para o povo do tipo de sacrifício que ia precisar ser feito. E aí nós vemos que Jesus cumpriu esse sacrifício quando morreu na cruz. Mas aqui o profeta, ele está indagando se Deus se agrada disso só pelo fato de um ritual. Não, eu cometi um pecado, então eu vou fazer isso aqui para ficar melhor com a minha consciência. E aí no verso 8, o profeta diz assim: ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede a você, olha a resposta: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Então observe que quando Jesus chama a atenção lá no capítulo 23, ele está querendo que eu e você lembre que as coisas da igreja são importantes, o dízimo ele é importante, mas isso não pode ser maior do que os princípios da justiça, da misericórdia e da fé. Então, o que você faz com relação aos seus rituais religiosos não pode ser maior, porque nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça, mas as nossas obras dizem quem nós somos e a quem nós servimos. E quando é colocado aqui que você pratique a justiça, que justiça é essa? É a minha? É a sua justiça? É o que você conhece por justiça? Porque muita gente pode se apropriar desse verso e dizer assim: não, pratique a justiça é o que eu acho que é certo para mim. Mas nós precisamos ter a Bíblia como regra de fé.
E é por isso que nós, adventistas, acreditamos na Bíblia como nossa regra de fé. E a Bíblia nos responde: que justiça é essa? E onde é que está essa resposta? Romanos, capítulo 3. Acompanhem comigo. Romanos, capítulo 3, os versos. Vamos ler a partir do verso 21. Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21. Mas agora, Romanos é uma carta escrita por Paulo. Sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Então, qual é a justiça que nós entendemos que Miqueias estava falando ali? É a fé em Jesus Cristo. Praticar a justiça significa praticar a fé naquele que foi o sacrifício por mim e por você. E a partir do momento que eu pratico esta fé, eu começo a entender o relacionamento que eu preciso ter com as pessoas que estão ao meu redor. E aí eu começo a amar a misericórdia. Como que eu vou amar a misericórdia se eu não reconheço, primeiramente, o que está errado em mim? Porque, meus irmãos, uma coisa que a gente gostaria de chamar muita atenção aqui. Quando eu não reconheço aquilo que precisa ser melhorado em mim, como é que Deus vai trabalhar? Como é que o Espírito Santo, que acreditamos que é aquele que faz o quê? Nos convence da justiça. Olhe como as coisas vão clareando. O Espírito Santo nos convence da justiça. Que justiça é essa? Jesus Cristo. Ele nos convence de que é a partir de Jesus Cristo que nós temos a salvação. Do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo tem como função nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos convence daquilo que não é correto para a gente, que não é correto para o meu desenvolvimento. Ele me convence que somente através da fé em Jesus Cristo, isso pode ser trabalhado dentro de mim. E que através dessa fé em Jesus Cristo, eu estarei preparada para o juízo. Quando eu começo a perceber esse caminho das coisas, eu começo a entender que se eu tenho algo em mim que não é bom, como Jesus ele colocou lá, olha, presta atenção, você está fazendo tudo certinho, dos rituais, mas dentro de você tem algo que não está legal. Porque se tivesse, as suas obras seriam outras. E aí ele diz para mim e para você, qual é o seu problema? O que é que está pegando, como diz hoje em dia? O que é que está difícil para você? É a mentira? É a vaidade? É a avareza? O que é? E aí eu começo a entender a misericórdia. Por que eu começo a entender a misericórdia? Porque se eu vejo alguém que está mentindo, e eu olho assim e falo, nossa, o irmão mentiu, a irmã mentiu. Se eu reconheço a mentira no outro, mas eu não reconheço que eu também minto, como é que eu vou sentir misericórdia? O que é que eu vou fazer? Eu vou apontar o dedo e vou julgar. Você viu que o irmão mentiu? Você viu que a irmã mentiu? Quando eu reconheço que eu também minto, e assim peço ajuda ao Espírito Santo,
que eu vejo o meu irmão e a minha irmã mentindo, eu olho para ela e falo, meu Deus, ajude, porque o irmão ou a irmã está mentindo. Vocês estão percebendo que o comportamento é diferente? E aí Jesus está chamando a atenção para mim e para você. Como é que tem sido a tua vida? Como é que tem sido o teu comportamento? E aí eu convido vocês para o livro de Joel. Vamos lá para o livro de Joel. Porque no livro de Joel, ele vai trazer para a gente também alguns detalhes muito importantes. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, o verso 12. Joel, lá no meio da Bíblia, profetas menores. Joel capítulo 2, o verso 12 diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto, rasguem o coração e não as suas roupas. Por que o profeta está falando isso? Na antiguidade, quando você cometia um pecado, você levava um sacrifício para o santuário, mas você também rasgava as suas roupas publicamente. Você colocava areia na sua cabeça, que era para você mostrar publicamente que você estava arrependido do que você tinha feito. Ou quando você estava com uma tristeza muito grande. Isso era feito publicamente. Então, o que é que o profeta está dizendo aqui em menores, coisas, palavrinhas menores, em detalhes? Não adianta você se colocar de vítima para todo mundo se dentro do seu coração você não quer ficar curado. Não adianta. Porque ele está dizendo aqui, ó, convertam-se a mim de todo o coração com jejum, com choro e com pranto. Rasguem o coração, não as roupas. E quando a gente está em contrição com Deus, é só a Ele que nós devemos prestar contas, a mais ninguém. Então você não precisa estar falando para ninguém dos seus maiores defeitos. Você não precisa mostrar isso para as pessoas, para que elas pensem assim, falem, coitadinho, coitadinho, ele está tentando, mas não está conseguindo. Não é isso que Deus quer para mim e para você. Ele quer sinceridade. Porque Miqueias disse, pratiques a justiça, ama a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. O que era andar humildemente com Deus? Eu parto do princípio da sinceridade. Seja sincero. Seja sincera com os seus próprios sentimentos e com os seus defeitos. Essa semana nós tivemos um momento muito agradável com as irmãs, falando sobre várias coisas. E entre essas coisas existia um teste que a gente se colocou para fazer. Em que nós teríamos que nos dar adjetivos bons e ruins. Falar da gente escolhendo adjetivos bons, beleza, é fácil. Mas falar de nós mesmos, colocando adjetivos ruins, que não são adjetivos não, mas são ruins mesmo. Você é invejosa, você é mentirosa, você é rancorosa, você é tirana. Aí você para e faz, eita, eu posso falar? Eu posso assumir? Como é difícil assumir as nossas fraquezas e as nossas derrotas. Mas é necessário que sejamos sinceros com Deus, para que Ele de fato possa nos ajudar. E aí aqui no capítulo 2 ainda de Joel, no verso 28, tem uma promessa, que é o que eu acho mais bonito no Evangelho. É que Deus, Ele nos chama à realidade, mas Ele também nos dá a promessa da solução e nos dá a promessa da esperança. Que Ele diz assim, e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade.
Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Você acredita que estamos vivendo nos últimos dias dessa terra? Você consegue perceber que tem algo diferente na nossa atmosfera? Os nossos dias não são mais os mesmos. As nossas noites não são mais as mesmas. Vocês conseguem perceber que existe uma intranquilidade no ar? Existe um receio, existe algo que a gente não consegue explicar, que você acorda, vê um dia lindo e maravilhoso, um céu azul, mas lá dentro de você algo não está bem. Tem algo que incomoda sempre, mesmo quando tudo está bem. Você olha para os lados e não consegue entender porque você não está bem. Os mares estão inquietos, o tempo está inquieto, as coisas estão sem perspectiva. Você não consegue mais olhar para o futuro e imaginar como ele vai ser. Eu não sei para vocês, meus irmãos, mas para mim, esses fatos são provas suficientes de que estamos chegando na reta final. E nesse momento, o que Deus pede a mim e a você é que façamos uma análise na nossa consciência. Que olhemos para dentro de nós mesmos, com muita verdade no coração, e busquemos tudo que não presta dentro da gente. E coloquemos no altar do Senhor enquanto é tempo. Que nos arrependamos das nossas falhas, que confessemos os nossos erros e que peçamos perdão a Deus pelos nossos atos, porque só assim será permitido a mim e a você o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo não virá a mim e a você se não tiver o que consertar. Se você se achar autossuficiente, conhecedor da palavra, pregador, dizimista, evangelista, treinador, seja o que for. Se você já se achar bom o suficiente, eu vou dizer para você, meu irmão, não basta. Deus pede a mim e a você que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. De que adianta tanta sabedoria, tanta inteligência, se você não a coloca em prática no seu dia a dia com as pessoas que estão ao seu redor? Não funciona. E Jesus, ele foi muito duro aqui. Principalmente quando ele olha para aqueles religiosos e diz: vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro tem carne podre. Porque não assumem os erros que cometem. E Deus não está pedindo para você assumir publicamente. Deus está pedindo para você assumir para Ele. Para você se jogar nos pés dEle. Senhor, meus defeitos são esses. O que eu faço para melhorar? Nós precisamos ter esse discernimento. Porque sem arrependimento verdadeiro, o Espírito não pode operar transformação em nós. Se nos recusarmos a admitir nossas falhas, continuamos cegos como os fariseus.
E esta mensagem foi pregada há 2000 anos atrás. E se torna tão verdadeira hoje, no meio que nós estamos vivendo. Porque se observarmos, Cristo ainda disse assim: chegará o tempo em que o amor de quase todos esfriará. Por quê? Porque ninguém vai ligar para ninguém mais. Se você está bem, se você não está, se você precisa de um abraço, se você precisa de um bom dia, se você precisa de uma boa noite, se você precisa de oi irmão, como é que você está? Ninguém quer saber. Hoje vivemos na época do descarte, da exclusão, da restrição, do silenciamento. E aí nós vemos que o que Cristo falou se tornou verdade. Mas a palavra é clara, o amor de quase todos. Então não seja você o quase. Não seja você o quase. Mas existe uma promessa que é maior do que tudo isso. E aí, para finalizarmos, eu quero chamá-los para o Apocalipse. No livro de Apocalipse, quero chamar a atenção para duas coisas. Capítulo 3. A carta a Filadélfia. É uma carta que chama atenção para mim e para você. Quando João escreve, orientado pelo próprio Cristo, no verso 9 o seguinte, capítulo 3 de Apocalipse, verso 9. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então a mensagem hoje, meu irmão, minha irmã, arrependa-se dos seus erros enquanto é tempo. Confesse os seus erros enquanto é tempo. Não faça como esses fariseus que se diziam uma coisa, mas mentiam. Porque existe uma promessa para mim e para você, para aqueles que perseverarem naquilo que Deus quer para nós. E o que Deus quer para nós é a salvação. Ele está falando, ele está clamando nos 4 cantos do mundo, através de todas as formas de comunicação. Se arrependa, porque ainda dá tempo. E no verso 12 ele diz assim: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 22. Capítulo 22 do Apocalipse. Finalzinho da Bíblia. E observem que a mensagem continua a mesma. Capítulo 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Meu apelo a vocês:
Não mintam para Deus. Não mintam sobre você para Deus. O apelo hoje é para que você se tranque com Deus no seu quarto ou em qualquer lugar, só você e Ele. Faça uma análise do seu caráter, do seu comportamento. Peça perdão. Porque aqui é muito claro que quem pratica mentira não tem espaço no reino dos céus. E aqui nós não estamos falando da sua mentira para o outro. Estamos falando da sua mentira com você mesmo. Da sua mentira de não assumir perante Deus aquilo que precisa ser mudado na sua vida. E o verso 16 diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Diante das advertências de Mateus 23, somos chamados a refletir: estamos vivendo como fariseus, presos às aparências, ou estamos buscando uma relação sincera com Deus? E essa é a nossa reflexão. A fé verdadeira não se resume a rituais, mas se manifesta em nosso amor por Deus e pelo próximo. O convite hoje é para que abandonemos a hipocrisia e abracemos a justiça de Cristo. Permita que o Espírito Santo revele suas falhas, para que você possa viver uma misericórdia autêntica. Então, que possamos hoje nos concentrarmos nisso. Se você deseja viver a justiça, a misericórdia e a fidelidade que Deus requer, entregue-se completamente a Cristo hoje. Permita que Ele transforme o seu coração e o conduza no caminho da vida eterna. Que essa possa ser a sua oração. Se você tem vontade no seu coração de hoje entregar sua vida a Cristo, mas de uma forma plena, não só por palavras, mas por ações também. Eu convido você a nesse momento se colocar em oração. E enquanto nós cantamos essa canção, você possa no seu coração entregar tudo a Deus, para que Ele venha e venha sem demora. E convido a igreja a ficarmos de pé, cada um em sua oração, e que possam fazer desta canção também uma reflexão. E que a bênção do Senhor esteja com você que está nos assistindo. Chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal,
rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Senhor Deus, graças te damos, Pai, porque ainda há tempo. Graças te damos, Senhor, porque tu ainda nos repreende, porque tu ainda nos mostra o caminho. Por isso, Pai amado, nesse momento, estamos contritos, porque reconhecemos nossas falhas, reconhecemos aquilo que precisamos colocar no teu altar, aquilo que não conseguimos mudar. Tantas falhas, Pai, de caráter, tantas coisas que nos impedem de sermos mais amorosos, mais generosos, mais misericordiosos. Às vezes, Pai, a nossa fé em Cristo é rasa, ela é só de palavras, ela não traz ações. Nos tornamos fariseus e escribas, apenas para sermos mensageiros. Mas o nosso pedido hoje é que, além de mensageiros, possamos ser testemunhas também. Que as nossas ações falem mais alto para o teu reino do que as nossas palavras, porque chegará um tempo que não poderemos mais proclamar. E esse tempo está próximo. E a única coisa que teremos é o nosso próprio testemunho. Por isso, Senhor, nos dá um restante de sábado de reflexão.
que nós possamos permitir ao Espírito Santo nos mostrar as nossas falhas e os nossos defeitos, para que naquele grande dia, no dia da tua volta, Senhor Jesus, possamos levantar os braços e dizer: este é o Deus ao qual esperávamos. Esteja conosco e em gratidão, Pai, oro pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.